Olá, bem-vindos, ou como se diz aqui na Baviera, Grüß Gott. Nós estamos em Munique, no sul da Alemanha, para fazer um programa sobre as especialidades gastronômicas da Europa. Eu já vou explicar onde a gente está, mas antes deem só uma olhada no que vem por aí. Saiba onde é feita a melhor pasta da Itália. Nós vamos à França colher a batata mais cara do mundo. E ainda o pão que deve virar patrimônio da Unesco. Legal, né? Bom, matando a curiosidade, deixa eu explicar melhor, afinal de contas, onde é que nós estamos. Essa aqui é a cervejaria Hofbräu, uma das mais antigas e tradicionais da Alemanha. Ela foi fundada em 1589. Na Alemanha, a cerveja é uma questão de honra, né? E é por isso que ela vai fazer as honras e abrir nosso programa sobre as especialidades gastronômicas da Europa. Com vocês, a cerveja alemã. A cerveja é um dos maiores orgulhos dos alemães. Para garantir a qualidade, existe até uma lei da pureza. A Reinheitsgebot está em vigor há exatos 500 anos. Cevada, lúpulo, água e nada mais é a regra seguida por muitas das 1.350 cervejarias do país. São mais de 5.500 marcas. A Maßbier, cerveja de 1 litro, é o símbolo da Oktoberfest de Munique. A Weizen, cerveja de trigo, é servida em copos de meio litro. A Pilsen, mais leve de baixa fermentação, vem nas tradicionais tulipas. E a Kölsch, típica da região de Colônia, é servida em pequenos copos de 200 ml. Apesar de regras de pureza, há gostos duvidosos. Muitos alemães gostam da Radler, uma mistura de cerveja com limão e soda. Ideal para o verão, quando todos saem de casa para aproveitar o sol nos tradicionais Biergartens. Essa introdução à cerveja alemã foi um breve aperitivo, por assim dizer. Aproveitando que nós estamos em uma das cervejarias mais tradicionais do país, é claro que a gente vai dar uma espiadinha no processo de fabricação da cerveja. Está aqui com a gente o senhor Stefan Hempel, da Hofbräu. Olá, hallo, Herr Hempel. Que ele vai nos explicar tudo desde o princípio, ou seja, dos ingredientes. O que nós temos aqui? Nós temos aqui 2 dos 4 ingredientes necessários para a produção de cerveja. Aqui você vê os diferentes tipos de malte. Este é o malte já moído, que é o que nós utilizamos. E deste lado nós temos o lúpulo, in natura e na forma prensada, também como nós utilizamos. O malte moído é que é misturado com água? Exatamente, o processo começa misturando o malte moído com água quente. Mas essa água que vocês usam não é qualquer água, né? Isso, a água que nós utilizamos vem de um poço próprio aqui da Hofbräu, com 150 metros de profundidade. É uma água que tem 15.000 anos e é livre de poluentes. Perfeito. Esses foram então os ingredientes. Daqui a gente passa ao modo de preparo, que começa por essas máquinas aqui atrás, mas depois do VT. Primeiro vocês vão a Gragnano, na Itália, conferir uma especialidade italiana, que eu acho que vocês até já sabem qual é. Estamos na cidade de Gragnano, localizada no sul da Itália. Aqui se faz macarrão, mas não é um macarrão qualquer. É o número 1. Fazemos o melhor macarrão do mundo. O italiano Arturo Elefante é considerado a revelação mundial da produção de massas. Críticos de gastronomia dizem: por trás das paredes do Pastificio dei Campi se produz a melhor pasta do mundo. Um dos ingredientes principais é o clima. Hoje a umidade do ar deve estar em 30% a 40%. Dias como esse são bons para a pasta. O segredo de Arthur está no clima ideal e nos produtos regionais, como o trigo duro. O sol, a água do mar e o vento das montanhas ajudam numa colheita de boa qualidade. O trigo é entregue uma vez por semana. Arthur agora trabalha em um novo tipo de pasta. Para chegar ao formato certo, ele precisa dessa placa de bronze com furos. Assim é menos trabalhoso. Antigamente se fazia a pasta manualmente, dava muito trabalho. E no fim, aí se produzia pouco num dia. O maior desafio é a massa. Para o preparo, bastam água e sêmola de trigo duro. Ambos são misturados a vácuo e, em seguida, a massa passa pela peneira sob muito calor e pressão. Arturo nomeia a massa longa em espiral de Eric. A Itália é o país que mais produz pasta no mundo. São mais de 3 milhões de toneladas de macarrão por ano.
E apesar de todos os tipos de macarrão terem a mesma composição, é preciso prestar atenção ao acompanhamento. Cada formato de macarrão deve ser servido com algo específico. O macarrão pequeno com caldo e o espaguete com frutos do mar. Que todo bom italiano sabe preparar uma pasta não é novidade, mas dizem que o macarrão foi inventado na China. A receita mais antiga foi escrita em um pergaminho há mais de 4.000 anos. Os romanos e os gregos também gostavam de uma bela pasta. Inscrições em lápides do século IV a.C. mostram um saco de farinha e um rolo de macarrão. E os árabes foram os primeiros a secar o macarrão para conservá-lo. A pasta de Arturo tem que secar por 50 horas e só depois é empacotada. A fábrica dele produz 3 toneladas de macarrão por dia. Bom, mas quem bate o martelo e decide se o novo tipo de macarrão vai para o mercado ou não é o chefe de cozinha, Giuseppe Di Martino. Ficou bom, né? Você fez um ótimo trabalho. O veredito do chefe é o seguinte: cor perfeita, formato ideal e consistência al dente. O novo formato de macarrão vai para a aprovação final do restaurante Don Afonso, que tem 2 estrelas no Guia Michelin. O restaurante é um empreendimento familiar que já existe há mais de um século. O menu com 3 pratos custa cerca de 200 euros por pessoa. O segredo do sucesso do chefe Alfonso Iacarino é usar ingredientes simples, mas de qualidade. A massa tem um aroma excelente do trigo. É a primeira coisa que chama a atenção. Agora vamos provar. Um prato simples: azeite, pimenta e atum. Será que o macarrão de Arturo vai entrar para o menu? O chefe saboreia em silêncio e aprova o novo formato de pasta. Cumprimentos ao chefe e, claro, a mim. Não é para qualquer um entrar para o menu de um restaurante com uma reputação dessa. Parece que a melhor pasta do mundo vem mesmo de Gragnano. Se vocês gostaram da máquina de macarrão, o que vocês dizem dessas máquinas gigantes de fazer cerveja? O que exatamente nós temos aqui? Nós estamos agora no coração da cervejaria. Aqui é que começa a fabricação da cerveja. Nesses tanques gigantes aqui atrás, o malte é misturado com água quente. Esse processo libera o amido, o açúcar, que mais tarde é necessário para a fermentação. Depois, ali do outro lado, os resíduos sólidos são retirados e em seguida se adiciona o lúpulo. E é ele que dá o sabor amargo e o aroma da cerveja. Com isso, termina a primeira etapa e a mistura, que se chama mosto, vai para o resfriamento. E quanto tempo leva esse primeiro processo? De 2 a 3 horas, significa que por dia nós conseguimos fazer 3 preparos, de 2 a 3 tipos diferentes de cerveja. Vielen Dank. Bom, pessoal, aqui dessa torre a mistura é bombeada por tubos de resfriamento para passar a próxima etapa do processo. Nós já vamos para lá, enquanto isso vocês vão até a Irlanda acompanhar um gastrônomo na saga pelo melhor steak do mundo. Dizem que os bois irlandeses são muito felizes. Eu gostaria de ver isso, pois também dizem que aqui se consegue o melhor steak. A Irlanda é o maior exportador de carne bovina da União Europeia. Há mais de 6 milhões e 500 mil bovinos no país. Esta é a fazenda de gado de Paul Farrell, a 150 quilômetros de Dublin. Esse é o nosso melhor touro. Os animais da raça Aberdeen Angus são maiores e ainda assim é fácil de cortar e separar a carne do couro. O touro é um animal e estamos no território dele agora. É preciso ser cuidadoso com ele, respeitá-lo. Paul cria seus 280 animais sem ração concentrada ou suplementos. O pasto é a parte mais importante. Corresponde a 95% da dieta deles. E a gente tenta colocar trevo no pasto, o que nos permite reduzir o uso de fertilizantes químicos. O pasto garante uma distribuição regular da gordura no animal.
Será também a razão para o sabor especial da carne? O nosso gastrônomo vai em busca da resposta. Nicola Farrell explica como fazer o melhor bife de gado do mundo. Esquente a frigideira a 140 graus Celsius, adicione sal, pimenta, cebola e pimentão. O cheiro está muito bom. Sim, delicioso. Um autêntico steak irlandês. Bom, a aparência também está ótima. É de dar água na boca. Vamos ver o que o nosso gastrônomo vai achar da carne. Realmente perfeita. Estava mais bem passada do que o planejado, mas mesmo assim, muito saborosa. Deu para perceber que era uma carne relativamente jovem e que não foi maturada a seco. Por isso, ela tinha uma textura um pouco aguada, que é como estamos acostumados a consumir carne em geral. Mas carne também pode ter um sabor bem diferente. A busca pelo melhor steak do mundo continua. Vamos à pequena cidade de Lismore, de 1.200 habitantes. A família de açougueiros McGrath trabalha na área desde 1900 e é conhecida pela carne maturada a seco. Fundamentalmente, qualquer tipo de carne deveria ser maturada. Logo depois do abate, ela é dura. E só com as reações bioquímicas durante o processo de maturação é que a carne fica macia. A conclusão inicial de Vijay é de que na Irlanda existe sim uma boa carne, assim como boas técnicas de maturação. O próximo passo é encontrar o preparo perfeito. Acho que de alguma forma a carne tem que ter o sabor do boi, fazer com que a pessoa se imagine num estábulo. O açougue McGrath entrega a carne para os melhores restaurantes da Irlanda, como o Trocadeiro, em Dublin. O restaurante é famoso pelos steaks da chefe de cozinha Aiga Jaumbershina. Procura um steak realmente bom. Você está no lugar certo. No restaurante Trocadeiro são servidos mais de 200 filés por noite. Coloque sal nos dois lados e um pouco de óleo. Isso é o que vai dar cor e crocância. Depois é só fritar o steak na gordura já pré-aquecida. E então, está pronto. Chegou a hora da verdade. Será este o melhor steak do mundo? Enjoy your food. Thank you. Pela aparência, já é nota 10. Será que o sabor também é tão bom? Tem um pouco gosto de grama. Muito legal, muito bem feito. E tá no ponto. Melhor impossível. Parece que a ida até a Irlanda valeu a pena. Esse aqui é o sistema de resfriamento que a gente falou agora há pouco. Daqui, a cerveja, que ainda não é bem cerveja, ela passa a essas máquinas aqui, onde é adicionada a levedura. A levedura que vai provocar a fermentação alcoólica, ou seja, é aqui que surge o álcool. Mas isso vocês conferem depois do intervalo, o Camarote já volta. Olá, bem-vindos de volta a um Camarote 21 sobre as especialidades gastronômicas da Europa. Nós estamos na Hofbräu de Munique, uma das cervejarias mais antigas e tradicionais da Alemanha. Agora, no intervalo, o Stefan estava nos explicando como funciona o processo de fermentação da cerveja. Qual é mesmo o procedimento agora? Ali atrás é que se cultiva a levedura. Isso significa que as células de levedura serão multiplicadas até atingirem a quantidade necessária para que ocorra a fermentação alcoólica. Tem dois tipos de células de levedura. As de baixa fermentação, que produzem as cervejas mais leves do tipo Lager e Pils, e as de alta fermentação, que dão origem a cervejas mais fortes, como a de trigo. Só quando a levedura é adicionada é que começa a fermentação alcoólica. Essa fermentação acontece na próxima sala que a gente vai ver agora. Gerne. Aqui a levedura transforma o açúcar em álcool e gás carbônico. Esse processo demora de 2 a 3 dias. Depois a cerveja precisa amadurecer, o que leva de 4 a 5 semanas até que ela fique pronta. E de quantos litros nós estamos falando? Aqui nós temos 5 milhões de litros em 63 tanques. E aí está pronta para o consumo? Não, ela ainda precisa ser filtrada antes de ir para a garrafa. Ok. 5 milhões de litros, gente.
Bom, nós já vamos conferir a próxima etapa do processo, enquanto isso vocês vão para a Espanha. Estamos em Valência, na Espanha. Nesse mercado encontramos uma das iguarias espanholas mais conhecidas, o famoso Ramon, vulgo presunto. Eu sou Pedro Gomes, cortador de presunto, e como você pode ver, o presunto é a minha paixão. Em Valência, Pedro é o especialista em presunto. Todos conhecem o estande dele no mercado. Aqui se compra o melhor presunto de Valência. É um dos melhores. É mais caro, mas compra aqui. E não é por acaso que Pedro tem a fama de sempre vender o melhor presunto. Ele faz questão de comprar o produto pessoalmente. Presunto é tudo na vida dele. Ele vai até uma das maiores produtoras de presunto da Espanha, localizada a noroeste de Valência. Não deixa de ser, utilizando a última tecnologia que há hoje em dia. Mesmo usando a tecnologia mais moderna, não deixa de ser uma produção natural, porque eles utilizam recursos naturais, como o vento das montanhas, para dar a umidade e a temperatura adequadas ao presunto. O verão quente e seco e o inverno frio da região das montanhas dão um sabor inigualável ao presunto. Pedro reconhece um bom presunto pelo cheiro. Esse presunto está perfeito para os nossos clientes. E Pedro não é conhecido só por vender presuntos de primeira qualidade. Ele também é um dos melhores cortadores de presunto da Espanha. Usamos faca porque o corte é mais limpo. Essa rotação da máquina não faz bem para a fibra do presunto. O corte de Pedro é excepcional. A fatia tem de 1 a 2 milímetros. Assim se obtém a proporção ideal entre carne e gordura. A maior parte do ganha-pão de Pedro vem de eventos. Dessa vez ele foi contratado para uma festa de casamento. Então vamos preparar o presunto para a festa. Além do estande no mercado, Pedro tem uma loja em sociedade com o irmão. Para a festa de casamento, ele escolhe o presunto ibérico. A peça custa 450 euros. Esse tipo de presunto vem de uma raça de porco que passa a maior parte do tempo ao ar livre e se alimenta de bolotas, um fruto produzido pelo carvalho. Isso dá ao presunto um sabor particularmente intenso. Basicamente, preciso levar essa peça para colocar o presunto em cima. E esse jogo de facas. A festa acontece em um dos hotéis mais chiques da cidade. E para um hotel de luxo, nada mais apropriado do que um presunto de luxo. Para Pedro, el cortador, a faca é a principal ferramenta. Para cortar o presunto, usamos primeiro esta faca para tirar a parte que não vai ser servida. E depois usamos essa faca mais longa e flexível. Antes dos convidados chegarem, ele retira a camada externa de gordura, pois a borda tem um gosto amargo. E é aí que ele começa a fazer a arte pela qual ele é conhecido: cortar as fatias perfeitas. O primeiro corte vai para os recém-casados, porque aqui o destaque não é o bolo de casamento, e sim o presunto. É fundamental ter um bom cortador de jamón e um bom jamón. É fundamental ter um bom cortador e um bom presunto. Uma coisa sem a outra não funciona. Por muito bom produto que haja, não seja uma exquisitez. Eu amo o presunto. Ele faz parte de todo bom casamento. E os convidados também têm direito à fatia perfeita do presunto de luxo, claro. Pedro é conhecido em todo o país por seus eventos. Entre os clientes dele também estão celebridades. Eu já tive a sorte de trabalhar para a família real espanhola e para músicos famosos como Julio Iglesias, Tom Jones. Também já cortei presunto para Madonna. Nada mal uma festa com o cortador de jamón mais famoso da Espanha. Esses são os 5 milhões de litros de antes vistos de fora. Daqui eles são filtrados e vão para os barris ou para as garrafas. Certo, Stefan? Certo. Como funciona? Depois que a cerveja amadureceu, ela é filtrada e, por fim, engarrafada. Nós trabalhamos com garrafas e com barris. Tanto um quanto o outro precisa primeiro ser lavado. Depois que a cerveja foi para a garrafa, vem a tampa, o rótulo.
E aí as garrafas são colocadas na caixa e são levadas para o depósito. Mas garrafas e barris não são os únicos meios de distribuição, né? Não. Nós temos também caminhões-pipa, como esse que podemos ver aqui. Assim, a cerveja é transportada para cervejarias e restaurantes. E também para as tendas da Oktoberfest de Munique. Certo. Oktoberfest tem que ser com um caminhão desses, né? Bom, a gente segue para o estoque das garrafas agora, enquanto isso vocês vão para a França. Vamos para a região oeste da França, mais precisamente para a ilha Noirmoutier, situada no Oceano Atlântico. Aqui cresce a batata mais cara do mundo, a Labonote. O quilo chega a custar até 500 euros. Mas o que será que essa batata tem de tão especial? Ela é muito frágil, temos que fazer a colheita com as mãos. A casca é bem mais fina do que a das batatas normais, o tubérculo fica preso às raízes e ela é colhida antes de estar madura. É preciso tomar cuidado para não machucar as batatas na hora da colheita. Caso contrário, elas estragam. A colheita manual é um dos motivos para o preço alto e ainda tem o fato de que cada planta produz no máximo 200 gramas de batatas. Nós colhemos a Labonote 90 dias após a semeadura. Assim, elas têm uma qualidade perfeita e o sabor é ainda melhor. Essas batatas preciosas não podem ser armazenadas por muito tempo. Outra razão para o preço salgado. Mas as condições climáticas na ilha são perfeitas. A brisa do mar afasta pragas e doenças. E para atingir o sabor único da Labonote, os agricultores fertilizam a plantação com uma mistura de água do mar e algas marinhas. Este adubo libera iodo ao se decompor, o que resulta no sabor adocicado. Juntos, os agricultores da ilha de Noirmoutier colhem 100 toneladas de batata Labonote por ano. A maior parte é para venda, mas claro, os agricultores também guardam algumas para si. E uma vez por ano, os campos de Labonote ficam mais agitados. A plantação é aberta para a população, que pode colher a própria batata por um preço mais em conta. No dia do Colha Você Mesmo, o quilo da batata fica por 4 euros. Uma verdadeira pechincha, já que em Paris e Bruxelas ele chega a custar 500 euros. E por que algumas pessoas pagam tanto por uma batata? Qual será o sabor desse tubérculo precioso? Todo ano é realizado um festival na ilha que serve, por exemplo, Labonote com sardinhas assadas. E o que os visitantes têm a dizer do cardápio? É muito bom, este ano está especialmente suave e agradável, é uma boa mistura. A batata é deliciosa, comemos tudo. Combina muito bem com peixe, eu gosto desse sabor doce. E para uma batata de luxo, nada mais apropriado do que a alta gastronomia francesa. O chefe Patrice Melançon recebe hoje os primeiros tubérculos da temporada. Um produto tão único merece ser a estrela do prato e não um mero acompanhamento. Hoje, Patrice vai usar a batata para fazer uma sobremesa. Ao contrário das outras batatas, a Labonote tem uma superfície completamente lisa. Chefes premiados da cozinha francesa já se surpreenderam com a textura, que é incomparável. A batata cozida desmancha facilmente, o que é ideal para um bolo. Servir a Labonote apenas como acompanhamento seria um desperdício para a culinária francesa. Patrice coloca a massa de batata doce em pequenos potinhos e depois no forno. E em pouco tempo, o muffin de batata Labonote está pronto. Uma iguaria francesa feita a partir da batata mais cara do mundo. E da França de volta a Munique. Depois de acompanhar todo o processo de produção aqui na Hofbräu, vocês chegam ao produto final. Então aqui alguns milhares de engradados de barris. Essa cerveja vai ser consumida não só na Alemanha, mas também exportada para diversos países, entre eles o Brasil, que não deixa de ser uma forma de divulgar a cultura alemã mundo afora, já que cerveja e Alemanha é um link quase imediato, né?
O que muita gente não sabe é que existe um outro produto tão ou até mais cotidiano que a cerveja e no qual os alemães são mestres. Confere aí. O pão nosso de cada dia. Na Alemanha, ele existe em mais de 3.000 variações, e isso oficialmente. Isso mesmo, são 3.232 receitas registradas no Sindicato Alemão da Panificação Artesanal. Imagine, para provar todos os tipos que existem no país, você precisaria comer um pão diferente por dia ao longo de quase 9 anos. E isso sem considerar a produção industrial. Quando eu penso no pão alemão, eu penso em uma variedade imensa, com características diferentes de acordo com cada região do país. Essa é a cultura do pão alemão. Toda essa variedade é garantida pela vasta produção de cereais do país, que vai bem além do centeio e do trigo. Mas há também razões históricas. A profissionalização do ofício de padeiro ocorreu no final da Idade Média, período marcado pelo renascimento urbano e pela formação de novas rotas comerciais na Europa Central. Onde hoje fica a Alemanha, surgiram inúmeras cidades, e em cada lugar um pão diferente. Receitas próprias ligadas a tradições e rituais religiosos serviam para afirmar a identidade local, uma diversidade cultivada de geração em geração. Claro que esse é um ponto de orgulho para os alemães. E eu acredito que foi esse orgulho que, mesmo após as guerras mundiais devastadoras, fez com que os padeiros conseguissem ser criativos e desenvolvessem novos produtos apesar da escassez de matéria-prima. O pão de batata, por exemplo, surgiu de uma situação de necessidade em que não havia cereais suficientes. Para os alemães, a tradição do pão é um assunto tão sério que já ganhou até museu. Em 1955 foi fundado o Museu da Cultura do Pão na cidade de Ulm. E desde 2011 existe uma campanha para que esta cultura do pão seja declarada Patrimônio Imaterial da Unesco. Nós lançamos o cadastro de receitas em 2011 e em dezembro de 2014 entramos com o pedido oficial na Unesco. Isso teve um efeito enorme dentro do setor da panificação. Foi uma forma de reconhecer e mostrar a estes padeiros que o que eles fazem é especial e único no mundo. Tanta propaganda precisa ser verificada. E a melhor forma de fazer isso é colocando a mão na massa. Nós estamos na tradicional Schlösser Bäckerei, na cidade de Bonn. Não são nem 2 da manhã, mas por aqui o expediente já começou. Alô, Schlösser. Bom dia, o que o senhor vai nos mostrar hoje? Vamos ver como se faz pão segundo a tradição alemã. Perfeito, é o que queremos ver. Nós vamos fazer um Rheinländer, ou seja, o pão da Renânia, nossa região. É uma receita própria, feita toda com ingredientes daqui. Centeio moído, flocos de batata, farinha de trigo, farinha de centeio, sal. E em vez de água, Kölsch, a cerveja tradicional da cidade de Colônia, nossa vizinha. O nosso Rheinländer ficou pronto e a expectativa é grande. Será que eu já posso provar? Eu deixaria esfriar por umas 3 horas. E para obter um sabor ainda melhor, o ideal é esperar até o dia seguinte. Mas se você estiver com muita fome, dá para abrir uma exceção. Sensacional, gente. Se depender da gente, está aprovada. A tradição alemã da panificação, com suas mais de 3.000 receitas, já pode ser declarada Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Por essa vocês não esperavam, né? Bom, gente, o Camarote de hoje chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa especial. Qualquer coisa, escrevam pra gente, camarote21@dw.com. E na semana que vem, a gente volta. Até lá!